Eu gostaria de ratificar que isso faz parte do processo do que me foi entregue agora, inclusive está no final. O senhor sabe me dizer do que se trata esses R$ 806.600 em que foi lavrado aqui pelo Dr. Aloysio Antônio Maciel Neto, na folha 2.440? Através do TAC, que foi formulado juntamente, inclusive, eu acredito que nessa data, onde foi feito esse TAC, eu já não estava mais na empresa. Mas pelo que está nos autos aqui, através do TAC, que foi formulado com a empresa Poliaço, com o representante Danilo, com o prefeito Emanuel e o doutor Aloysio, foi estabelecido, e ele forneceu o cronograma para acabar a obra, foi estabelecido um prazo para terminar a obra. Juntamente, a obra ainda tinha que acabar de ser executada. E quem propôs esse TAC dessa forma? Esse TAC ele mesmo propôs. Ele mesmo propôs. E esse TAC, pelo entendimento da promotoria, doutor, após passar a data que foi estabelecida, ela não foi cumprida essa data. E daí dá-se a causa para fins de alcance alçada no valor de R$ 806.600, referente a 40 salários mínimos vigente na época, no valor de R$ 545. Dias descumpridos, 37 dias, valor total de R$ 806.600 reais. Tendo como execução fiscal, como execução, através do Dr. Aloysio Antônio Maciel Neto. Conclusão. Faço estes autos concluso ao ex-despacho Carlos Bueno. Certo? Desembargador, né? A última pergunta. Aqui foi apresentado algumas fotos de quando foi colocado. Eu gostaria de lembrar que naquela época ainda era a empresa, né, do senhor Danilo que estava tomando conta da obra. O senhor se lembra que logo depois da cobertura, de feito o piso, que todos os vereadores foram convidados para a entrega dessa primeira etapa da obra na Câmara, lá no Cine Barretos? O senhor se lembra disso? Sim, lembro sim. E que já havia cobertura e todo o piso. Foi feita uma reunião lá dentro do Cine Barretos. Tá? Convidaram todas as autoridades? Convidaram todos e participaram dessa primeira etapa da segunda. Porque depois disso, a obra do Cine Barretos teve a fase de mobiliário, que inclusive a usina Guarani cedeu as poltronas, tá? E houve uma adaptação para teatro, que não tinha no começo da obra, foi feita uma adaptação para teatro, e mais outras coisas, som, luzes, tudo isso foi feito, o painel para poder passar filmes, foi feito posteriormente ao não cumprimento e a conclusão da obra após o Danilo a empresa ter não entregue a obra. É só isso, obrigado. Quero parabenizá-lo pela excelente condução e exposição que você está fazendo. Primeiro, explicar aos colegas vereadores, isso como engenheiro, talvez para que a gente entenda, quando a gente vai fazer a casa da gente, a gente chega e contrata um preço com o engenheiro. Aí chega a mulher da gente e fala, não gostei desse piso, troca por granito. Aí ela chega e fala, vi um mármore na casa da minha amiga que é a coisa mais linda, troca de novo. Isso, para quem está fazendo a obra, vai lá e troca, é um dia de serviço a mais. Mas só que para quem está executando, aquilo é toda uma planilha, é todo um custo. E às vezes esse custo sai muito do custo inicial. E quando isso se sai do custo inicial, uma obra pré-orçada, ela tem um aditivo que já é considerado dentro do próprio orçamento da obra, que pode ser aplicado naquele contrato sem que haja necessidade de se fazer uma nova licitação. Às vezes as modificações, por causa do contratante, são tão grandes que exigem, inclusive, até contratos novos contratos de licitação. O empreiteiro que está normalmente fazendo a obra,
ele vai executando o serviço e ele se mune de documentos para depois poder provar que fez tudo aquilo pedido pelo solicitante, para que depois ele tenha armas para cobrar. Isso só explicando um procedimento, como às vezes uma obra sai do orçamento. Só explicando aos vereadores aquele projeto do trem bala que sai de Campinas e vai até o Rio de Janeiro. Eles fotografaram por cima e fizeram um custo. Eles esqueceram que a inclinação máxima de uma rede férrea é de 2%. Então, quando tem morro, sobe e desce, eles vão ter que fazer verdadeiros túneis. Então, a obra vai ficar 100 vezes mais cara. E vão dizer que alguém embolsou. Na verdade, foi um mau projeto inicial que eles fizeram através de fotos satelitais, sem pegar o desnível do terreno, e eles teriam condições até de fazerem isso. Então, sai muitas vezes muito distante o custo inicial do custo final. Eu estou dizendo isso para explicar assim, isso explicaria muita coisa que ele está explicando, talvez algumas dúvidas que a gente tenha de por que a gente vai, às vezes, recebendo esse dinheiro ou não. Mas, Darza, eu queria te fazer duas perguntas. Por tudo que você apresentou aqui, primeiro, você, em momento algum, você foi sócio da empresa do Danilo, né? Você era um prestador de serviço, certo? E, assim, não existe a relação da sua prestação de serviço com esse tipo de envolvimento que a gente está vendo aqui. O que eu queria que você corroborasse isso que eu estou te perguntando. Eu não consigo ver envolvimento num prestador de serviço, né, que recebe por um serviço prestado, estando participando do lucro das empresas. Se você executou o serviço correto, você recebia. Se você não executava, você não recebia. Então, a primeira pergunta é essa. Você não tinha acesso a dinheiro de caixa da firma. Assim, você só recebia pelo seu serviço e pelo prêmio que você recebia. Você não tinha como você assinar um cheque, você como descontar um cheque da empresa de valor a maior do que fosse o seu serviço prestado. Essa é a primeira pergunta, porque nessa pergunta, então, a gente realmente mostra que você era só o prestador de serviço, como está aqui comprovado nos autos, que você não tinha uma sociedade direta com Danilo. E a segunda pergunta é o seguinte, você que é executor de obras, às vezes nós executamos obras e a prefeitura demora, o serviço público em geral, às vezes ele demora 3, 4, 5, 6 meses para acertar. E a gente sabe que a gente tem aquele crédito e fica esperando por ele. Então, é normal que uma firma, isso deixa claro, para que você deixe claro, assim, é normal que uma firma execute um serviço e aguarde para receber. Agora, normalmente, se essa firma tivesse recebido, nós não teríamos todo esse parlatório, toda essa falação, né, esses papéis, se a firma tivesse, assim, recebido, talvez achado que tivesse recebido em outras obras. Quer dizer, se tivesse respeitado o seu serviço, se você tivesse executado o serviço a contento, a firma não estaria fazendo isso. O que eu quero te perguntar é isso. Houve uma conveniência da firma, em determinado momento, se fazer de vítima e apontar uma falha, aonde ela assumia, como ele assumiu em público, aqui, inclusive é com as palavras quando o vereador Kiko inquiriu, dizendo assim, fui responsável sim, tenho responsabilidade pela, vamos dizer assim, pelo que a gente entende, se há uma corrupção e ele recebeu e pagou por isso, ele estaria frente a essa corrupção passiva. Entendeu a minha pergunta? Caio, em primeiro lugar, eu não era sócio da empresa, eu era um tocador de obras. Tá? Participava, sim, do possível lucro que essa empresa ia dar. Em segundo lugar, eu levei comigo vários pagamentos de funcionário para outras obras fora de Barretos.
Levava sim, pois eu tinha uma procuração da empresa. E como eu estava tocando a obra, e viajava com vários funcionários, dentro de um carro com mais 3 ou 4. O que eu quero dizer é o seguinte, talvez você não entendeu a pergunta. Eu quero que fique comprovado que você não tinha acesso, assim, você chegar e da sua cabeça, eu vou me fazer um cheque de 50 mil. Você não tinha acesso a isso. Não tinha. Tá? Participava das reuniões da empresa, decidia, junto com a empresa, qual obra que ia ter que ser avançada ou não. Porque eu era o tocador de obra. Eu precisava de material dentro da obra para me tocar a obra. Tá? Isso, quem era o administrador da empresa, quem caracterizava como administrador da empresa, era o senhor Danilo. O que eu quero dizer, que por várias vezes, eu reunia com eles e falava, gente, nós pegamos 14, 15 milhões de obras do FDE. O senhor, Caio, é engenheiro, já teve empresa. E tem empresa. Eu quero que você me diga um negócio. As obras do FDE eram obras para ser feitas e tocadas num período de 3 meses, 4 meses, 5 meses. A única obra que tinha um período de 6 a 7 meses para ser tocada, mas que tinha recurso para tal, que era a obra do vocacional, que se você fizesse 300 mil de medição mensal, você recebia, porque o dinheiro já estava lá. Eu fui impedido de entrar na obra do vocacional. Eu fiz a terraplenagem da obra do vocacional e ele chegou em mim e falou assim, você não entra nessa obra, que você não precisa tocar essa obra, eu vou tocar essa obra. Que era uma obra para ser tocada em 7 meses. E se ele tocasse em 7 meses, ia resultar assim, um pequeno lucro que seja, mas ia resultar. Por quê? A forma dele fazer as planilhas, com BDI, ele fazia os cálculos dele e falava assim, olha, nós não vamos ter mais que 5% de lucro nessa obra. Mas nem por isso eu deixava de trabalhar. E lutava para fazê-la. Sempre lutei para fazer. Sempre eu deixei minha família de lado para poder ajudar e tentar vencer na vida. Então, se houve erros administrativos. E aí ele inventa um punhado de ilusões na cabeça dele, um punhado de neura, e vem aqui e joga lama na vida de todo mundo. Se ele tem família, tem mãe, tem pai, e filhos, eu também tenho. E ele jogou meu nome na lama. Mas eu não estou muito preocupado com isso, porque eu sei quem eu sou e da onde que eu vim. Certo? Então eu não estou preocupado. Estou na administração pública, sim. Trabalho que nem um condenado para tentar fazer o melhor, mais economicamente, e tentar resolver os problemas da nossa cidade. Certo? E vou sair de cabeça erguida. Sabe? E eu acho, ganha quem ganhar como prefeito. Certo? Se achar que devo ficar, estou pronto para servir. Por quê? Gostaria sim de ficar em Barretos. Porque eu já viajei demais. Não viajei só como engenheiro, como vendedor. A minha vida foi viajar. Eu tenho 54 anos, no mínimo 40 eu viajei. No mínimo. Entendeu? Eu venho viajando. Tá? Então eu acho que já está bom. Eu gostaria de ficar, mas se preciso for embora também, fora de Barretos, eu vou. Nunca tive preguiça de trabalhar. E os funcionários deles sabem disso. Certo? Tem uma pessoa aqui que é ex-cunhado dele. O argentino Hugo. Ele sabe o tanto que eu trabalhei nessa empresa. O tanto que eu lutei, o quanto que eu dedicava por essa empresa. Mas, na cabeça dele, ele achou que devia ser dessa forma. Então eu não tenho o que responder. Tudo que eu respondi está aqui nos autos. E a hora que a justiça me chamar de novo para responder, voltarei a ir de novo. Quantas vezes for necessário. Certo? Então é isso que eu preciso. Carlão do Basquete. Boa noite, Darras. Obrigado pela sua presença. Agradecer o esclarecimento. Senhor presidente, eu espero que da outra vez que essa Câmara proceder
nesta mesma direção, nós nos atentamos a pegar prova dos dois lados e analisar. Nós teríamos evitado o adiantar da hora. Recebi aqui a cópia agora do arquivamento do procurador. Prova que está numerada aqui, senhor presidente, que saiu de um processo do inquérito com o inquérito policial. E recebi aqui, por parte do senhor Danilo, um documento que foi elaborado, que não consta no processo, digitado, e algumas notas que possivelmente possa estar no processo. O que me deixa convencido, senhor presidente, e a crer que esses documentos sim têm valor, doutor Otávio. Esse arquivamento que saíram de um processo numerado por um promotor, diferente desse que foi apresentado aqui. Formulado, não saíram do processo. E não apresentou provas novas. Então aqui, essa Câmara aqui, ela tem que se fazer justiça. Foi aprovado um requerimento nessa casa. Mas, senhor presidente, que da próxima vez nós possamos ser inteligentes, e se tinha isso, Darras, poderia ter vindo à nossa mão antes. Teria evitado todo esse constrangimento, esse adiantar da hora. Nós sabemos que tem aí uma pauta longa para ser votada. E pode ter certeza, meu irmão, que o que está aqui, me convence tranquilamente que não foi apresentado novas provas do que foi apresentado aqui. Não tem elemento, doutor Otávio. Então, quando ele saiu daqui, o Danilo, eu ainda falei com ele, que se apresente novas provas. Porque o que se apresentou aqui, infelizmente, não dá chance nenhuma para essa casa prosseguir numa direção. Não dá. Infelizmente, não dá. E a gente sabe a dificuldade que foi esse Cine Barretos. Eu estive lá antes, depois, né? Passei por lá como munícipe. Vi a obra maravilhosa que ficou. E como você disse, não sabia que foram tiradas 3 caçambas de fezes de pombo, merda de pombo, né? Eu imagino que quando se começa uma obra, a gente não imagina o que tem por cima, né? E a hora que abre, ainda mais se tratando de um patrimônio que não poderia, que estava sendo restaurado. Então não é simplesmente chegar, demolir tudo e começar de novo. Não, lá teve-se o cuidado de recuperar, de realmente preservar o patrimônio. E realmente se trata, assim, de uma obra atípica, e não somente de colocar no chão e edificar. Darras, eu não tenho pergunta. Eu estou convencido aqui, pelo que foi apresentado aqui, nessa casa, tirado do processo, do arquivamento, assinado pelo promotor, pelo juiz, e o que foi apresentado aqui pelo Danilo, eu estou convencido que se não apresentar nessa casa novas provas, ou que seja gravações, imagem, não tem de onde se apegar. Só agradecer a sua presença. Obrigado. Doutor Francisco. Doutor Darras, boa noite. O senhor disse para o doutor Caio que não era sócio da empresa, era tocador de obras. O senhor entrou na Câmara Arbitral para ter reconhecido a sua sociedade e lá ficou comprovado que o senhor era dono de 30% da empresa, mesmo nesse mesmo dia tendo passado esses 30% para o Danilo por R$100 mil. Mas ficou comprovado que o senhor era dono da empresa. Esses fatos estão aqui, que o senhor foi requerente, numa sentença arbitral, o senhor foi requerente, e a requerida foi a Poliácio do Brasil Construções Limitada. Então, realmente, o senhor era sócio, sim. O senhor vendeu os seus 30% por R$100 mil. Se recebeu ou não recebeu, outra discussão. Mas o documento está aqui.
Bom, entendo que todos nós estamos aqui à procura de fatos novos para dar continuidade nesse processo, porque eu acho que o que está sendo discutido aqui não diz respeito nem ao Darras e nem ao Danilo, diz respeito a desvio de dinheiro público. E isso realmente precisa ser levantado, precisa levantar esses fatos que nortearam esse procedimento até a última instância, não importa como. Entendo que nem o Darras e nem o Danilo foram beneficiados desse processo, mas esse processo existe sim. Inclusive, eu queria que fosse posto na tela aquelas obras lá, isso, referente ao... Então, aí é 2010. Como bem disse o André, a gente só chega a uma conclusão, só tem uma conclusão, essas fotos, que foram medidos serviços que não foram executados. Essa é a conclusão lógica. Não se chega a outra conclusão. E isso comprova a tese de desvio de dinheiro público. E não digo que foi nem o doutor Darras e nem o Danilo. O que importa para mim, que fica bem claro, é que ele demonstra que em 2010 não tinha 20%, 30% dessa obra concluída. Está tudo no chão. Vai falar, o piso foi concluído? Não, não foi concluído, porque está tudo no chão. As paredes estão prontas? Não estão. Olha lá. Então, chega-se a uma conclusão só, que foram feitas medições e o serviço não foi executado. Isso caracteriza o desvio de dinheiro público, ponto. Então, isso para mim é um fato novo que objetiva a reabertura desse processo. E não estou querendo dizer aqui que o Darras é responsável por corrupção, e muito menos o Danilo. Isso é coisa dessa administração. Tem alguma coisa errada. Quem fez a medição tem de ser responsável e tem de ser responsabilizado. E fica claro que tem alguma coisa errada nisso. Só não enxerga quem não quer. Tá certo? Bom, entendo, eu fui informado, e isso eu informo para vocês, eu fui informado que a Poliaço entrou com recurso, tá certo? Que ainda não foi julgado sobre a questão da multa dos 806 mil reais. E o senhor já respondeu, o senhor já expressou a sua opinião técnica sobre essa questão, mas para mim, como vereador, não tem. Em 2010 a obra estava no chão. Eu também não tenho pergunta para o senhor. Felicidade. Essas são as minhas conclusões. Eu só quero esclarecer referente ao acordo arbitral da sociedade. Posso não? Não só pode como deve. Como deve, não. A partir do momento que eu comecei a desentender, eu e o Danilo, ele me disse que eu tinha que pagar, como nós tínhamos estabelecido que eu tinha 30% da empresa, ele estabeleceu que eu tinha que pagar, referente à dívida que a empresa tinha, em torno de 30%. De 1.200.000, daria 400 e poucos mil reais, quase 500 mil reais. Os 30%. Eu abri mão dos 30% para se pagar. E falei para ele, eu não abro mão da casa que eu paguei a dívida de 160 mil reais, da casa e do terreno que estava no nome da minha família, que eu e minha esposa construímos ela. E ficou estabelecido que eu não precisava nem dos 160 mil que foi pago de dívida, e sim 100 mil. E eu falei, de que forma que nós vamos fazer isso? E ficou estabelecido no procedimento arbitral
que deveria pagar 100 mil. Eu falei, vou trabalhar junto com você para pagar. E esse prazo passou para se pagar. Eu falei, você vai pagar esses 100 mil da seguinte forma, eu não vou estar mais na empresa. 1% do faturamento da empresa. Porque ele pegou, me alegou que eu não sabia tocar obra, que ele estaria assumindo totalmente a empresa, e que ele ia tocar obra, que ele já tinha 14 milhões de obras do FDE, mais as obras da prefeitura, e ia tocar. Falei, então tá bom, estabelece 1% e você vai me pagando. E não pus data para ele pagar, não. Ele poderia demorar 1 ano, 10 anos, 100 anos, mas que ele me pagasse. E eu quero receber. Só que isso é uma particularidade minha e dele. Certo? Não pagou um centavo. E eu não pus um revólver na cabeça dele, nem dele, nem de todos esses 6 que está aqui, que assinaram o acordo arbitral. E pelo que me parece, doutor Otávio, eu acho que a primeira Câmara Arbitral, ele tem validade jurídica. E nós fomos lá e autenticamos e colocamos essas assinaturas, não é só minha, é assinatura de Danilo, assinatura de Lucimone, de Dona Vanice, de Marcelo Basso, de todos aqueles que estavam lá lutando pela empresa. Certo? Então, eu não pus a faca no pescoço de ninguém. Simplesmente é para que cumprisse isso. Espero. E foi feito, e ele tentou derrubar isso aqui. Perdeu. Perdeu na primeira instância, perdeu na segunda, e continua perdendo. Um dia, quem sabe eu recebo. Só que é uma particularidade minha e dele, para resolver isso aqui. E eu não fui, antes, 1 minuto, 1 dia sequer, pedir para ele me pagar. Esperei, vencer os prazos, para depois eu tomar minha atitude, judicialmente. Certo. Eu queria fazer mais uma pergunta, então. Na ocasião do Cine Barretos, pelo que ficou comprovado nesse juízo arbitral, o senhor era sócio da Poliaço. Na ocasião da execução do vocacional... Em conta de participação. Tá certo, sociedade. em conta de sociedade. Na execução do vocacional, no começo, o senhor também era sócio da Poliaço. E partindo da lógica que a empresa Poliaço estava dando problemas na prefeitura, o senhor foi nomeado diretor de obras. Quanto àqueles fatos ali... Licença um pouquinho, doutor Francisco. Tá, doutor Francisco. Não foi nessa ocasião. Primeiro, eu fui convidado a participar, porque eles precisavam de um engenheiro como assessor técnico durante quase 1 ano. Depois, no início de fevereiro de 2011, eu passei a ser o diretor de obras. A princípio, eu ganhava R$2.000 e poucos, R$2.230 como assessor de obras. Assessor técnico. Depois que eu passei a ganhar o salário de diretor de obras. E nessa ocasião, eu já não estava mais na Poliaço. Quando nós fizemos o acordo arbitral, passou o prazo para ele pagar, não pagou. Aí, em agosto, eu saí da empresa. Tá certo. Dia 3 de agosto de 2009. Tá certo. Então, o que fica claro nisso tudo é que a grande discussão, o problema todo aqui que envolve realmente é o Cine Barretos, e que eu volto a falar. Em 2010, estava naquelas condições, e evidentemente, depois que tinha recebido mais de praticamente 100% do início da obra, teve depois um aditivo de 200 e poucos mil reais, mas esse aditivo é muito pouco para botar tudo isso de pé e fazer o que preciso fosse para transformar o Cine Barretos no que é hoje. Então, para mim, comprova efetivamente que houve para mim, eu aceito a tese de que houve medição sem a execução da obra. Isso, para mim, está claro naquelas fotos que estão passando ali. Mas eu agradeço, senhor. Muito obrigado. José Francisco, doutor Otávio. Eu quero ser bem breve, Eudácio. Eu só quero dizer uma coisa para você, meu caro.
existem, quando do pedido de arquivamento desse inquérito, existiam várias pessoas envolvidas. E você foi o que enfocado aqui para vir a essa casa. Eu quero dizer da mesma forma que eu disse antes, que eu votei contra o requerimento, votaria novamente, porque eu conheço você há anos e tenho convicção e tranquilidade de que você é um dos caras que anda do meu lado pelo caráter que você tem. Eu conheci o seu Mahmoud, seu pai, seus irmãos, conheci todos. Aquele Café Goiano, naquela 28, que foram criados com dignidade, com respeito, com lisura. E pode ficar certo e tranquilo de uma coisa. Dessas acusações e essas pestes rogadas a você, meu caro, eu tenho a tranquilidade e a certeza de que isso você vai usar na tua solidez da tua vida, da sua tranquilidade, porque não vai te atingir de forma alguma. Eu sei que está resguardado a você os teus direitos de fazer na justiça aquilo que realmente, que injustamente, que foi jogar essa peça sobre você. Quando outros também, da mesma forma, assim o fizeram. Eu não sei o que passa na cabeça de cada ser humano quando ele procura justificar a inércia ou inepta da própria vida, acusando alguém. A gente, na história, ouve muitas e muitas coisas indo do Tribunal da Vida condenar alguém que era dono do mundo e que veio aqui para redimir a humanidade, que foi condenado entre dois malfeitores. De tudo isso que você passou, você pode ter certeza que eu acredito na justiça de Barretos, na justiça desse país, e diante da prova feita aqui inexistente de qualquer tipo de indício de contradição, realmente houve um pedido de arquivamento desses autos. Pedido esse, inclusive, que eu já havia dito, sem, entretanto, ter conhecimento dessa prova, e eu tinha o conhecimento em virtude do conhecimento técnico como advogado, de que na existência de prova técnica, prova cabal, meras ilações gratuitas e sem supedano fático, suporte legal algum, isso seria fadado ao arquivamento. Mas fica a pecha, tenha certeza disso. Isso vai fazer com que você amadureça muito na vida, para que amanhã você saiba com quem andas. E mesmo que caia de novo, eu sei que o levantar com dignidade e tranquilidade, com altivez, saber que aqui em Barretos você é, pela estirpe da família que você tem, pela família que constituiu, pela esposa que tem, pela aroeira que sustenta todos os anseios de uma família. Eu lamento que a Câmara eu trouxe aqui para informar coisas que você não, de forma alguma, tenha participado de qualquer tipo de falcatrua, porque não é do teu feitio. Não só teu, como de todos aqueles que fazem parte do tronco da família Daça. Merece o respeito e a dignidade, e eu lhe peço até desculpa por ter vindo aqui de tal forma e se sujeitar a coisas que realmente você não compromissou, porque poderia ter sido solicitado por qualquer um dos outros 4, 5 citados aqui. Então, fosses tu escolhido para que, mais uma vez, dê prova que realmente do teu caráter você não precisa fugir de nada. Na cidade que você nasceu e que te acolheu, e que você escolheu outras para viajar, tenha certeza que aqui você ainda fará a tua história e tranquilidade para que amanhã os teus filhos andam de cabeça erguida e não tenha sequer o receio de dizer que é filho do Daça e neto do seu Mahmoud. De mim, só quero um abraço e desculpe tudo isso que você passou aqui. Obrigado. A palavra, Paulo Correia. Leandro. Do Leandro Anastácio. Faltou o Leandro. Leandro quer fazer alguma pergunta? Já passou o Leandro. Leandro, quer fazer alguma pergunta? Não, mas se quiser pode ficar à vontade. Não, se o Leandro quiser pode fazer, Leandro. Obrigado, senhor presidente. Eu só queria, só pegar aqui, só um minutinho. Só para que o DARRAS fosse esclarecido, houve 2 medições. E entre a primeira e a segunda medição, há um prazo aí de apenas 16 dias. E isso corresponde a 42% do que foi pago, do que havia sido contratado. 37 dias do início da primeira medição, pagou-se 62%. Não é estranho, diante de uma situação onde o município não paga ninguém, mesmo depois em que a obra é concluída, justamente nessa obra onde está criando toda essa celeuma,
pagar-se 62% em 30 dias do início da obra, e aí, 2 anos depois dessas 3 medições, nós temos imagem em que quase nada havia sido feito. Qual que é a tua visão técnica diante desta obra específica? Todas as demais obras finaliza e tem crédito. Essa, em 37 dias, houve 3 medições e pagou-se 62% de um contrato. Qual foi o motivo que levou a isso? O motivo é o seguinte: em primeiro lugar, eu era o tocador de obras. E a partir do momento que eu comecei a desmontar a obra do Cine Barretos, a obra era para ser executada em apenas 90 dias. 90 dias. E foi feita a obra, e foi levantado que houve novos serviços a ser executados na obra. E até então, a prefeitura, em relação a Poliaço, não tinha problema com a Poliaço. E nem a Poliaço com a prefeitura. Então existia sim uma confiabilidade entre prefeitura e Poliaço. Existia sim uma obra que estava em atraso com a Poliaço, que eu não preciso mentir para vocês, que ficou 2 anos para receber. Aí houve uma compensação, adiantou-se o dinheiro. Não houve compensação. Aquela obra era típica do Cine Barretos. Em 16 dias pagou-se 42%. Não é atípico? Não, porque tinha que se fazer um aditivo de R$222 mil. Mas em 16 dias? Você descobre a obra, a hora que você entra nela. Nós já tínhamos descobrido o problema na obra antes de começar a obra. Antes de começar a obra, nós sentimos que a obra com 486 mil não realizava. E mesmo assim, foi dado início, aí virou essa confusão. Lógico, foi ganha a obra licitamente. Bom. Ele não houve calfatrua para poder pegar a obra. A palavra, vereador. Com desconto, inclusive. A palavra, vereador Paulo Corrêa. Senhor presidente, Darras, a gente percebe que é uma briga caseira dentro da firma. A gente percebe isso aí, que é uma briga caseira. Nós temos a nossa responsabilidade desse material que chegou aqui. Se o dono da empresa fala que isso aí chegou desde agosto, desde o primeiro momento, todos nós aqui somos responsáveis. Todos nós. Todos nós. E na hora que ele tem a oportunidade de estar aqui, alguns vereadores não fazem as perguntas necessárias a ele, por que nós convocamos? Então, na verdade, a gente percebe essa briga caseira, essa briga de firma, um deve para outro, outro deve para outro. Eu até no momento, só um minutinho, respeita, você é uma candidata a vice, tem que saber respeitar o legislativo. Senhor presidente, eu acredito que vai ser explorado politicamente. Nós teve 1 ano e 6 meses para estar discutindo isso dentro da Câmara. E uma outra situação, não deram prorrogação de trabalhos para a comissão especial, não deram. Poderia se dar mais 30 dias, 60 dias, 90 dias e ter pedido a convocação deles. Por que não deram? Só Vossa Excelência, doutor Otávio. Então, na verdade, o que está acontecendo hoje aqui, chega uma documentação, chega outra documentação, só que agora, para essa comissão é tarde. Se tiver um fato novo. E eu me lembro que eu encontrei com o Danilo e com um advogado na frente do fórum. E o advogado disse para ele, você agiu errado. Ou seja, você, antes de ter buscado a promotoria de uma forma silenciosa, você procurou primeiro a TV Barretos, a TV Bandeirantes, quis aparecer. E, na verdade, o que deveria ter feito foi ter feito uma denúncia ao Ministério Público. O Ministério Público, de uma forma silenciosa, ia investigar todas as partes envolvidas. Isso o advogado disse para mim na frente dele. Agora, com relação a esses fatos novos, logicamente vai ser discutido aqui dentro da Câmara Municipal. E reitero minhas palavras com relação a você, Darras. Vossa Senhoria,
uma pessoa que eu admiro você, tua família, teus filhos, teus irmãos, tuas cunhadas, e teu nome foi lançado à lama. Se você, Vossa Excelência, Vossa Senhoria sabe, a minha filha estuda com o seu filho. E ele teve na escola a dificuldade que Vossa Senhoria está falando. Essa é a cruz e a karma que o homem público carrega. Por isso que eu fiz a pergunta ao Danilo, enquanto ele estava na tribuna. Vossa Senhoria perdeu casa por causa dessa firma. Vossa Senhoria está, hoje, morando numa casa de herança, meu irmão. Da minha parte, Vossa Senhoria tenha admiração. E o que tiver que fazer, vamos fazer aqui na Câmara Municipal, não tenha dúvida. Mas como foi o vereador Carlão disse, nós temos documentado o papel do judiciário. E nós temos apenas uma folha, um calhamaço apresentado pelo denunciante. E foi importante sim, doutor Otávio. Foi importante sim a presença deles aqui. Agora todos são responsáveis. E vai ser explorado isso politicamente, porque a gente poderia ter feito isso há muito tempo. Muito obrigado. Senhor Das, o senhor tem 2 minutos para fazer suas considerações finais. Em primeiro lugar, quero agradecer a Deus por me dar força para vir aqui demonstrar talvez aquilo que eu tenho de mais comum, tentar ser digno, honesto e ser simples com tudo aquilo que eu faço. Agradecer a minha família, que sempre me apoiou. Agradecer essa casa, que de uma forma ou de outra propôs a gente vir aqui para esclarecer alguns fatos. Porque até então, eu simplesmente fui acusado, aguardei o momento da justiça ter as suas conclusões, sequer eu fui em algum órgão de imprensa para falar a meu respeito, a falar o que está errado, o que está certo. Esperei primeiro a justiça a se manifestar. Então, eu não tenho muito o que falar, só tenho que agradecer. E tudo que eu já falei, nos 3 depoimentos que eu fiz junto à justiça, eu não mudo uma vírgula. Não mudo uma vírgula. E quero, sim, dentro da justiça, tentar receber aquilo que eu acho que é de direito meu, para com a minha família. Só isso que eu quero. Tá? Se vai ter que correr em outro âmbito da justiça para eu receber, é a justiça que vai determinar. Eu procurei o caminho da justiça. Como eu acho que ele deveria procurar o caminho da justiça, sem jogar o nome dos outros do jeito que jogou na lama. É só o que eu tenho a declarar. Muito obrigado. Obrigada ao senhor Das pela presença, ao Wellington Das também, que acompanhou, advogado. Agradecer pela... Vossa Senhoria tinha até 15 dias para atender a solicitação de convocação, veio de imediato. Obrigado pelos esclarecimentos. E sinta-se à vontade a qualquer momento que precisar de trazer mais esclarecimentos nessa Câmara, estaremos à total disposição. Muito obrigado. Obrigado a todos. É um só. Leva. Pode estar na bancadinha lá, pode assinar lá, pode assinar lá fora. Você... Só assina, pode assinar. Das, fica ali que nós vamos lá dar início agora já aos trabalhos. Pode assinar, depois a gente vai anexar o processo, para fazer parte do processo, junto a todos os documentos. Atende o telefone, gente. Senhores vereadores, vamos dar início
aos trabalhos dessa noite? Pois não, nobre vereador. Só para exaurir o assunto, que já devia ter sido exaurido há muito tempo para não haver, eu fiz um requerimento agora, só solicitando as medições, para que não ficasse nenhuma dúvida sobre a questão das fotos em questão. É um requerimento solicitando as medições. Eu gostaria de pedir a inclusão dele na pauta. A gente vai incluir junto com os requerimentos englobados. Mas é só para não voltar ao assunto depois, eu já queria pedir que deixasse incluído. Não, mas ele vai entrar nos requerimentos. Tá? Que número que é? Que número que ele é? Requerimento 1189 de 2012. Estou pedindo a inclusão do requerimento 1189 de 2012. Favoráveis permaneçam como estão. Se contrário, se manifesta. É aprovado por unanimidade. Projeto... Meu Deus do céu. Desliga esse cronômetro, gente. Projeto em discussão única. Projeto de lei número 78/2012, de autoria do prefeito municipal, que autoriza o Instituto de Previdência do município de Barretos a adquirir imóvel que específica para a instalação do funcionamento da sua nova sede e da outras providências. Quórum para aprovação, maioria simples. Rejeitado o parecer do presidente e do membro da Comissão de Justiça e Redação pela ilegalidade da matéria, a Comissão de Finanças, Orçamento e Contas dará o parecer pela tramitação. O relator da Comissão de Justiça redatou, apresentou a emenda. Todos receberam cópia. O vereador Dr. Otávio solicita a dispensa da leitura do parecer e da emenda. É regimental. Os favoráveis permaneçam como estão. A dispensa da leitura das emendas. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, nobre vereador. A chamada dos vereadores. Doutor Guilherme, Paulo Correia. Senhor presidente, eu não recebi a cópia desse projeto. E do que se trata? Porque eu não estava na casa. O Instituto de Previdência está adquirindo um imóvel para sua sede. Ainda não. Senhor presidente, eu solicito adiamento de 20 dias. É regimental, os favoráveis permanecem. Senhores vereadores, o plenário é soberano. Senhor presidente, pela ordem. Esse projeto já está se arrastando aqui na casa há vários meses. Acho que nós temos condições para decidir se vai autorizar ou se não vai autorizar. Então eu peço aos vereadores, ou primeiro eu peço a reconsideração do vereador Guilherme, para que retire o pedido para que nós possamos votar. Acho que sim, não, Guilherme. Porque senão o Brito vem aqui, o Brito liga para a gente, entra em contato, quer saber se vai aprovar ou não. Todos nós já temos uma posição formulada. Se vai autorizar ou não. Então eu peço a Vossa Excelência que reconsidere o seu pedido e coloque em votação o projeto. Entendeu, Paulo? Eu solicito a retirada do pedido de urgência, então. Regimental, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. É aprovado por unanimidade. Pois não.
Só para constar em ata, porque quando eu faço esse tipo de requerimento, Vossa Excelência tem que falar que tem que parar a sessão, fazer por escrito, senão não pode. Já foi dito isso quando eu pedi retirada de urgência. Não estou, não. Depois eu mostro para Vossa Excelência gravações e gravações. É só para constar em ata. Ele pediu adiamento. E daí ele pediu o pedido de retirada da urgência. Não, adiamento, André. Ele pediu adiamento de 20 dias. O adiamento não existe, já foi tirado o adiamento, a urgência, já faz muitos anos. Pedi agora, senhor presidente. Não foi isso, Guilherme? Ele pediu a retirada do adiamento que ele tinha te pedido. Não. Falou que não podia porque estava em regime de urgência. Tem que ser por escrito. Aí tem que ser por escrito. Eu ouvi a Neire me dizer que ele pediu a retirada do adiamento. Senhor presidente, eu quero deixar bem claro aqui, porque era para poder discutir. Se a maioria achar que tem que votar agora, o meu voto eu já quero declarar contrário. Se o vereador concordar, retira o pedido dele de adiamento e coloca de urgência ou de adiamento? Adiamento. De urgência tem que ser por escrito. O senhor retira o pedido? Então está retirado, coloca em votação. Senhor presidente, eu peço vista. É regimental. Favoráveis? Pois não, nobre vereador. Eu peço que vote contrário ao pedido de vista do vereador Cipriano, para que nós possamos votar no projeto. E pare essa celeuma. Eu acho que é desnecessário isso. Todos nós temos convicção de como vamos votar. Então não precisamos mais adiar. Então solicito a Vossa Excelência e solicita aos demais pares que vote contrário ao pedido de vista e já vamos acabar com esse projeto hoje. Eu vou colocar em votação o pedido de vista ao vereador Cipriano. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários ao pedido de vista que se manifestem. Aprovado o pedido de vista. Contra os votos, vereador Kiko, André e Francisco. E Leandro Anastácio. Projeto de lei de autoria da mesa da Câmara que fixa subsídios dos agentes políticos do Poder Executivo do município de Barretos para a legislatura 2013-2016 da providências correlatas. Quórum necessário para aprovação, maioria simples, com vistas ao vereador Carlos Henrique dos Santos, que não exarou parecer por escrito, mas irá se manifestar verbalmente. Eu solicito ao vereador Cipriano que aumentou o prejuízo. Os secretários são muitos mais. Mas é porque ele seguiu o índice da FIP. Mas a emenda do senhor dá mais despesa. Porque os secretários são muito mais que prefeito. Ô, nobre presidente, pela ordem. Pois não. É só para, como o senhor fez esse comentário, apenas aplicou a correção nos últimos 4 anos da FIP. Nós diminuímos o salário do prefeito. E aumentou de secretários. Não aumentou, não. Sim. Aplicou-se o índice que é usado pela Câmara e que é a tabela FIP. Qual que é o índice que é utilizado para dar reajuste para os funcionários da Prefeitura? FIP. FIP. Então, o que está se fazendo aí é justiça, para que seja corrigido apenas a inflação e não aumento. Não está se dando aumento em nada. Nós diminuímos o salário do prefeito e corrigimos o do secretário. Essa é a emenda que a gente entende mais justa. Essa foi a intenção da mesa, alguma coisa parecida, próximo ao que foi dado. A diferença só que arredondou para baixo o de secretário e para cima o de prefeito. É só para aplicar o índice da FIP, né? Para correção e não aumento. Pela emenda, o de prefeito 17.715, o de secretário 8.267. O que tem aqui só tem o da mesa, esse é de autoria da mesa. Então,
Vocês fazem o que vocês quiserem. Bom, o vereador Carlos Henrique dos Santos exarou o parecer por escrito com a apresentação de emendas. Todos receberam cópia. A comissão de permanente exará o parecer pela tramitação. O vereador Cipriano solicita a dispensa da leitura dos pareceres e da emenda regimental. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Está em discussão o projeto e a emenda. Não havendo oradores, está em votação. Primeiramente, a emenda. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. É 18? Não. Então foi rejeitada a emenda que votou. Quem votaram contra o vereador Kiko, Francisco, Otávio, Leandro, André, Caio, Cipriano. Agora está em votação o projeto em sua redação original. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. De 18 para... Não. Não, então, ficou empatado? Então eu peço vista do projeto e eu peço que encaminhe a Câmara Municipal. Eu peço que encaminhe a Câmara Municipal. Senhores vereadores. Sim. Sim. Eu quero que encaminhe para nós o índice... Pela ordem, senhor presidente. O senhor tem que desempatar, não pedir vista. A eu votação quero o índice, está no meio da vista. Eu quero o índice oficial que foi dado por reajuste do servidor público. O senhor pode pedir vista no meio da votação. O senhor votou, está em votação, processo de votação. O senhor tem que desempatar, senhor presidente. Eu quero o índice. Para, Cipriano, fica quieto. Nossa, parece criança. Senhor presidente, pela ordem. Essa emenda que foi colocada... Pela ordem, senhor presidente. Essa emenda que o Carlão colocou, justamente é o índice usado... Então, já não tem porquê. Já é esse, foi rejeitado. O que está sendo votado é o aumento do salário do prefeito. Eu votei para que fosse reajustado. Votei contra o aumento. Aquela emenda era justamente essa que Vossa Excelência está pedindo. É a tabela FIP que eu apliquei. Que o meu pensamento é o seguinte, é pegar o que foi dado para o servidor público municipal nos últimos 4 anos. Pela ordem. Isso é passado. Ordem. Se o senhor vai pedir vista? Não, eu quero saber qual que é o índice que foi aplicado. Se o senhor pedir vista, vai ser unicamente para pensar se vai votar a favor ou contra. Não, eu quero o índice. Nós vamos suspender a votação, porque não tem mais o que ser feito. Tá bom. Vamos? Dou-lhe uma? Não, Leandro, eu não tenho vergonha nenhuma de falar, não. Você é muito demagogo nesse momento. Se vai votar, eu nós vou queremos a votar votação. favorável. Então acabou, é isso aí. O prefeito e o secretário tem que ganhar e ganhar bem. Tem que ganhar e ganhar bem. Como você vai contratar um médico para cuidar de uma saúde por R$8.000? Você vai contratar um secretário, um engenheiro para ganhar R$8.000? A única coisa que eu queria é que fosse dado o índice do reajuste que foi dado para o servidor. Eu votava na emenda do Carlão. Eu votava na emenda do Carlão. Pela ordem, eu solicito, Vossa Excelência, a inclusão do subsídio dos vereadores na noite de hoje. Justificativa de voto, vereador Cipriano. Bom, eu votei única e exclusivamente pelo cálculo rápido que eu fiz aqui contrário à emenda, Carlão, porque dá maior aumento de despesa, porque você diminui em 250 do prefeito, mas aumenta em 250 de todos os secretários. Se tiver 8 secretários, isso dá um valor de 2.000 a mais, tá certo? Então, por isso que eu votei contrário. Mas, do jeito que está aqui, nós estamos respeitando a Constituição Federal no artigo 29,
da Constituição Federal, que diz que o subsídio do prefeito, vice-prefeito e dos secretários, fixados por lei de iniciativa da Câmara Municipal, e deve ser observado o que dispõe o artigo 37, número 11, 39, parágrafo 4º, 152, 153.3 e 153, parágrafo 2º, que fala sobre acompanhar o mesmo que foi dado aos funcionários. Pois não. Justificativa de voto. Votei contra. Novo vereador Cipriano. A minha proposta foi justamente essa, em não dar o aumento para o salário do prefeito. Simplesmente aplicar o índice de reajuste do funcionário. Eu acho que o senhor não entendeu, então, na votação. Porque o que foi feito na minha emenda foi justamente isso. Apenas aplicar o índice do aumento dos funcionários públicos para o prefeito e para os secretários. O que estava acontecendo é que o secretário estava com um salário menor. Então, não foi se dado aumento na emenda proposta por mim, foi apenas para corrigir o índice dos funcionários para que o prefeito ganhe mesmo reajuste e não aumentar o salário do prefeito. Por isso que eu votei contra o aumento do salário do prefeito. E eu era favorável. Deixar bem claro que eu votei contra o aumento. E eu era favorável à sua emenda, que é o que eu queria fazer, dar o reajuste que foi dado ao funcionário servidor público municipal, até para que tem funcionários públicos municipais, chefes de receita aposentados, que com um teto salarial de R$15 mil, eles estão sendo prejudicados já em relação à sua aposentadoria e seus salários que estão recebendo. Eu me recordo, há pouco tempo atrás, que Barretos até foi manchete, que tinha um dos salários de prefeito mais altos do Brasil. Isso foi uma matéria da Folha. Então, eu entendo que deveria ser até mantido. Projeto de lei número 110. O vereador Cipriano solicita a redação final. É regimental. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por maioria contra os votos. É redação final. É a inclusão da redação final. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. É aprovado por maioria contra os votos. Vereador Kiko, André, Francisco e Leandro. Agora está em votação a redação final. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por maioria contra os votos. Vereador Kiko, André e Francisco. E Leandro. Projeto de lei número 110/2012, de autoria do prefeito municipal. O quê? Atendendo a solicitação do vereador Leandro Aparecido da Silva Anastácio, estamos pedindo a inclusão do projeto de lei número 194/2011, que fixa subsídios dos vereadores e do presidente da Câmara Municipal da legislatura 2013-2016. As comissões permanentes darão pareceres pela tramitação. O vereador Dr. Caio Monteiro de Barros apresentou emenda e o Dr. Otávio apresentou emenda. A primeira emenda que será votada será do Dr. Caio Monteiro de Barros. É a mesma? Dr. Caio e Dr. Otávio apresentaram emendas. Todos receberam cópias. O vereador Cipriano solicita a dispensa. Senhor presidente, a do Dr. Caio eu conheço, do Dr. Otávio... É a mesma. Então é uma emenda só, não tem que botar duas? Não. Tá. Eu solicito a leitura, então, das emendas. Artigo 1º, nos termos do artigo 6º, inciso 6º do artigo 29, inciso 6º, tal, fica mensalmente estabelecido o valor de R$ 6.484,30. As comissões permanentes darão pareceres pela tramitação. Os vereadores Caio e Otávio apresentaram emenda, todos receberam cópia. Está em discussão, o vereador Cipriano solicita a dispensa de leitura dos pareceres, já foi leito. Está em discussão o projeto. Não havendo oradores.
Está em discussão. Não havendo oradores. Doutor Francisco, é essa mesmo. Tá lá. Boa noite, bom dia. Esse projeto, uma das condições de eu ter apoiado o número de 17 vereadores foi que o salário reajustado dos 11 fosse dividido por 17. E aí é esse projeto aqui, que é o substitutivo num projeto de lei do Dr. Leandro. E isso daria de R$ 4.730 mensais para cada vereador, considerando 17 vereadores. Então, pegaria o salário dos 11, atualizaria e dividiria por 17. Porque eu defendi os 17 em decorrência da questão da representatividade. Quanto mais pessoas aqui dentro, mais forte a discussão. E, então, eu sempre achei que realmente, quanto mais vereadores tivesse aqui dentro, vão ter aqui dentro, a partir da próxima legislatura, seria de muito mais valia, muito mais, as discussões seriam muito mais fortes, seriam muito mais abrangentes. E aí eu apresentei esse substitutivo num projeto de lei do Dr. Leandro, que fixava o salário do vereador num salário mínimo. Aí foi apresentada uma emenda. Essa emenda foi apresentada pelos vereadores o doutor Otávio e o doutor Caio apresentaram uma emenda fixando os valores para vereador em R$ 6.484,30. Tá certo? Então, fizeram essa emenda ao meu substitutivo. E eu peço aos senhores vereadores que reprovem a emenda para a gente poder votar o substitutivo da forma que foi proposto, de R$ 4.730. Tá certo? Entendo e respeito a posição de cada um, mas, em decorrência de toda a celeuma que foi a discussão na cidade dos 17 vereadores, entendo que nós não podemos criar mais despesas aqui dentro. E sempre lembrando que o problema das despesas aqui dessa casa não é salário de vereador nem dos seus assessores. O problema do salário, o problema estrutural dessa casa é o que representa o pagamento dessa estrutura da Câmara Municipal. Se nós temos aí um orçamento, alguma coisa perto de 8.200.000, 8.300.000, 8.400.000, 1.800.000 é gasto com vereadores e seus assessores, enquanto 6.400.000 vai para a estrutura dessa casa. Sim. Pois. Para mim, obrigado pela parte. Mas então eu convido o senhor a retirar então esse substitutivo. Vota no 6.400 do vereador, se representa tão pouco assim, e vamos ver o que está acontecendo onde está o resto do dinheiro. Vamos votar contra, porque, na verdade, eu preciso desse subsídio, porque eu só vivo disso, eu me afastei da minha outra profissão, e eu preciso desse salário aqui, até porque eu não tenho outra atividade, eu só tenho essa. Então, se o problema não é o salário do vereador e dos seus assessores, é outro problema, então vamos ver, vamos economizar de outra forma. Então, eu convido o senhor a retirar essa sua emenda. Obrigado pela parte, em nome do vereador. Primeiro, quem sou eu para discutir as suas necessidades? Tá certo?
de jeito nenhum. Tá certo? Segundo, entendo que sempre estoura nas costas dos vereadores. Sempre. Não se discute a estrutura da Câmara Municipal. Discute só salário de vereadores. Pois não, doutor Caio? Ah, tá. Não se discute a estrutura, o que se gasta com a estrutura da Câmara. Se discute só quanto o vereador ganha. Essa foi a minha preocupação quando eu fiz o substitutivo. Certo? Levando isso em consideração, não olha para mim torto, doutor Otávio. Tá? Não, e o senhor não... Não, doutor Otávio. Não. Tá certo? Então, deixo bem claro que esse substitutivo foi com base nesses fatos, em que se diminuísse em tese o salário dos vereadores, para que não ficasse sobrecarregado e que não se jogasse nas costas dos vereadores as mazelas de certos gastos dessa casa, que na verdade não é problema de vereador e muito menos de assessor. Mas está mantido o pedido para que se rejeite a emenda e que se aprove o substitutivo de R$ 4.730. Muito obrigado. Doutor Caio Monteiro. Antes eu gostaria de dizer uma coisa, em nome dessa Câmara Municipal, ao qual eu tenho muita honra de pertencer e atualmente estar presidente. Eu gostaria de cumprimentar todos os funcionários concursados que trabalham e que são pessoas aqui muito honestas e que cuidam dessa finança com maestria na Câmara Municipal. Tem plano de carreira, parabéns pelo trabalho que vocês realizem aqui, viu? Vocês têm que serem valorizados mesmo. Não tem mazela nenhuma aqui não. E eu convivo com vocês aqui todos os dias. Vocês estão de parabéns pelo trabalho que vocês fazem. Senhor presidente, nobres vereadores, quanto ao que o presidente falou, eu ratifico o que o presidente falou. Inclusive, eu fiz uma justa homenagem a todos os funcionários da Câmara e enobrecendo o trabalho deles, que é muito importante para que nós, vereadores, consigamos trabalhar. Existe uma equipe que nos apoia, que nos dá assessoria jurídica, todo tipo de assessoria que a gente precisa. Então, eles estão de parabéns. Isso já foi motivo de eu elogiá-los aqui nessa tribuna. Eu só vim aqui para deixar claro que o meu projeto é o seguinte: eu também partilhava, junto com o doutor Francisco, da mesma ideia de defender a representatividade, não o valor. Porém, eu tive que ceder quando, lendo a Constituição, entendi que é inconstitucional diminuir o salário de vereador. Existe... Tá. Que é inconstitucional reduzir o salário de vereador. É uma questão ainda não pacificada pelos juristas no Brasil. Porém, a linha e a corrente jurídica que eu estudo e sigo me levou ao caminho que é impossível se reduzir o salário de vereadores. Então, formando essa convicção, ainda dentro da ideia, eu peguei as duas leis que regem formar o salário de um vereador. A primeira lei é que o salário do vereador tem que ser, no máximo, 50% do valor do salário de um deputado estadual, que hoje o valor do deputado estadual está em torno de R$ 20 mil. Ou seja, 50% seriam R$ 10 mil. Multipliquei esses R$ 10 mil pelos 11 vereadores e dividi pelos 17. Então, dessa forma, eu estaria seguindo o meu princípio, ou seja, fiz a economia para casa e obedeci a Constituição, obedecendo os dois itens, os dois artigos que dão o salário. Ou seja, não estou saindo, em momento algum, do meu princípio. É simplesmente uma convicção jurídica e existe já jurisprudência contra e a favor, mas o pessoal que eu acompanho e estudo, realmente eu acredito e estou convencido que o vereador é obrigado a ter aumento por força de lei.
Muito obrigado pela parte do Dr. Caio. Primeiramente, eu entendo que é possível a diminuição. Em segundo, em momento nenhum, eu falei que as mazelas dessa casa estão ligadas a salário de qualquer funcionário, seja ele concursado ou não. Momento nenhum eu disse dessa tribuna que o problema da estrutura dos 6.400.000 está ligado a qualquer funcionário. Então, senhor presidente, tá certo? Tudo tem limite. Então, momento nenhum, acho sim que são competentes, que são trabalhadores, afinal de contas estão aqui às 2h da manhã, e não é contra esses funcionários que tenho qualquer tipo de ira, não. Muito pelo contrário, sou muito bem tratado por eles e considero-os de primeira qualidade. Quem sou eu para dizer diferente disso? Meus respeitos para todos os funcionários, concursados ou não. Nunca desrespeitei nenhum aqui dentro, não acho que ganho muito nem ganho pouco. Ganho aquilo que está estabelecido. Então, senhor presidente, momento nenhum desrespeitei eles, não. Acho sim que 6.400.000 para essa estrutura parlamentar é muito, sim. Mas o problema não são os funcionários. O senhor sabe melhor do que eu o que é. Muito obrigado. Obrigado, senhor presidente. Vossa Excelência faz umas insinuações sem nenhum pingo de base. Quem controla a finança da Câmara Municipal é a diretoria financeira. Presidente e todos os funcionários aqui concursados sabem disso e não concursados, que a gente apenas acompanha os trabalhos do que é necessário na Câmara Municipal e assinamos. O vereador Paulo Corrêa já foi presidente, o vereador Kiko Miziara já foi presidente e sabe muito bem disso. Sabe muito bem disso. Justamente isso que eu disse, senhor presidente. Foi justamente isso que eu disse. Bom. Então, primeiramente, a gente vai colocar em discussão a emenda, já foi discutido. Eu vou colocar em votação, primeiramente. Quais são? Vou colocar primeiramente a primeira emenda em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por maioria contra os votos do vereador Kiko e André. É. Votou a favor. Você votou a favor, não se manifestou? Votou a favor. Agora vou colocar em votação a segunda emenda. Os favoráveis. Votaram contra o vereador Francisco, André e Leandro. Votou contra nada, doutor Kiko? Para, o que votou contra? Artigo 2º. Essa é no artigo 1º. No artigo 2º. Não, mas entre 4, 6 e 10, vota no 6, então, ué. Não, o senhor não votou contra, o senhor não votou contra, não. O senhor não votou contra, não. O doutor Kiko não votou contra, não. Não votou contra, não. Vou colocar em votação a segunda emenda ao artigo 2º. O subsídio do presidente da Câmara de Barretos, com fundamento com os dispositivos, é o mesmo valor. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por maioria contra o voto do vereador Kiko, André e Francisco e Leandro. Está em votação o projeto em sua redação original. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Por maioria. O vereador votou contra o André, o Leandro e o Francisco. O Kiko não votou, não. Kiko, você não tem vergonha. Eu sei que você quer. Sim. Vamos fazer, faz a emenda. Faz a emenda.
Presidente, devido à matéria não poder ficar para depois do período eleitoral, e a gente tem muita pauta, solicito a votação em segundo turno ainda hoje. Regimental. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por maioria, contra o voto do vereador André Rezec. E Kiko. E Francisco. E Leandro Anastácio. Está em segunda discussão o projeto já com a emenda emendas acopladas. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por maioria de votos contra o voto do vereador Kiko André Francisco. E Leandro... Você vota contra tudo, Leandro. Você vota contra tudo. Estamos... Agora, o vereador Carlão Bassetti está pedindo a redação final. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por maioria de voto contra o voto do vereador Leandro, André, Kiko, Francisco. Está em votação a redação final. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por maioria de votos contra os votos do vereador Senhor André, presidente. Kiko, Leandro e Francisco. Senhor presidente, Juninho. Pois o não. próximo projeto de lei é o 110, com relação a crédito suplementar no valor de 2.800.000. Eu peço vista regimental. E peço que encaminhem a pergunta a respeito da receita que ele teve com relação a reparos a ramificações da rede. Tá. Então, primeiramente, eu vou colocar em votação o pedido de vista do vereador Paulo Correia. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. E agora vou colocar em votação a solicitação de informação do vereador Paulo Correia. Você anotou, Flávio? Para o prefeito e para o Tarcísio. O prefeito encaminha para o Tarcísio. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. O meu computador não está funcionando. Na pauta do projeto 113/2012, que dá a denominação à via pública que especifica. É a Travessa Eloy Augusto. Gostaria de constar na pauta e pedir a votação dos senhores vereadores. É regimental. Projeto de lei. É regimental, projeto de lei número 113/2012, vereador Paulo Corrêa está pedindo autorização para colocar. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Projeto de